Boa noite, pessoal, novamente, né? Os que chegaram. Agora nós vamos falar sobre a aula 2, ok? Que a aula 2, ela trata de fontes do direito, obrigações e responsabilidades tributárias, certo? Tranquilo até aqui? Aqui são os nossos objetivos de aprendizagem: compreender o conceito de abrangência da expressão tributo e estudar suas espécies, estudar as competências tributárias e conhecer as principais características de imunidade tributária. Primeiro, a gente tem que falar que tributo é uma espécie, certo? E o gênero tributo, aliás, a espécie tributo, ela se divide em 5 gêneros diferentes: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Okay? Aliás, empréstimo compulsório. Okay? São 5 possibilidades. O primeiro são os impostos, certo? Impostos são tributos, ok? Não vinculados. Por que não vinculados? Porque o ente público, coloca o asterisco aí, o ente público ele arrecada os tributos, aliás, os impostos, e ele gasta a depender de sua necessidade. Por isso que ele é classificado como não vinculado, certo? Aí, sendo receitas cobradas pelo Estado, visando o custeio das atividades exercidas pelos serviços públicos. Ou seja, eu arrecado dinheiro para que eu consiga custear os serviços públicos que estão à disposição do contribuinte, seja daquele estado, seja daquele município, etc. Tá? Aí, exemplo dos impostos: ICMS, imposto de renda, e assim sucessivamente. Tá aqui até uma lista aqui na figura, né? As taxas, por sua vez, elas são obrigações, aliás, são atribuições exigidas em juízo das necessidades de uma utilidade pública. Nós comentamos na última aula a questão, a taxa, ela é um tributo vinculado, ok? Porque está associado diretamente a uma contraprestação, ou seja, você paga aquela taxa porque você precisa de um determinado serviço público, ok? Eu preciso emitir o meu documento de identificação. Eu preciso emitir a, salvo engano, o documento de identidade, parece que, salvo engano, a primeira via é gratuita e a partir da segunda, terceira que você paga uma taxa. Carteira de motorista, você emite se você quiser. Se você tem interesse de dirigir ou coisa do tipo, tá? E assim sucessivamente. Ou seja, você não é obrigado a pagar, caso você não queira aquele determinado serviço. Aí as taxas. Duas são as situações que autorizam a cobrança de taxas, que é basicamente por relação ao poder de polícia, e a questão de serviços públicos. O poder de polícia está previsto no artigo 77, que as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e município, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou da utilização efetiva ou potencial do serviço público específico.
A terceira espécie de tributo é a contribuição de melhoria. Nós já comentamos ela na aula anterior, salvo engano. Lembra da questão política? Tem uma questão política envolvida aqui, né? Aquela questão de melhoria ao ente público, ele efetuou alguma determinada melhoria em um determinado bairro, por exemplo, e ele teria o direito, né, legalmente, de cobrar essa contribuição de melhoria. Mas aí tem todo um viés, tanto quanto político, de que ninguém vai ficar feliz, eleitor nenhum vai ficar feliz pagando um tributo a mais porque eu fui beneficiado por uma determinada obra que foi paga com os meus tributos. Soa estranho, tá? Essa é a ideia da contribuição de melhoria. Já o próximo, que é os empréstimos compulsórios, são situações específicas, é um empréstimo específico de competência da União. Nesse caso aqui, não tem a figura dos estados e dos municípios. É apenas a União que pode legislar sobre a contribuição de melhoria. Okay? Aliás, desculpa, contribuição de melhoria não, sobre o empréstimo compulsório. E no caso do empréstimo compulsório, ele acontece sob duas situações. A primeira, diante da necessidade de despesas extraordinárias do governo federal, no nosso caso, ou da necessidade de investimento público. Se eu falar de despesas extraordinárias, eu sempre relaciono a calamidade pública ou questão relacionada à guerra externa ou sua iminência de guerra. Por ser esse caráter compulsório e ser uma despesa extraordinária com essas características aqui de calamidade pública e de possibilidade de guerra, né, ou a sua iminência, nesses casos aqui não se aplica a anterioridade, ok? Ou seja, eu posso e eles devem, esse empréstimo compulsório vai ser cobrado dentro do exercício financeiro. Imagine, eu estou numa situação de calamidade pública, eu tenho que esperar o próximo exercício financeiro para começar a cobrar esses empréstimos compulsórios. Fica estranho, né? Calamidade pública mata todo mundo e o ente público não arrecada esse empréstimo compulsório. Então, por essa característica é que a anterioridade não é respeitada nessas situações. E no caso, a segunda situação, né, de investimento público, quando ele está relacionado a investimento público de caráter urgente e relevante, aliás, urgente e de relevante interesse social, interesse nacional. Essa é a ideia. Ok? São essas as situações dos empréstimos compulsórios, ok? E a quinta espécie de tributo são as contribuições sociais, certo? Que são basicamente, elas se dividem em três tipos de contribuição, que são as contribuições sociais propriamente ditas, INSS, certo? A contribuição para intervenção do domínio público, que é a CID Combustíveis, principalmente, e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Aí a gente vai falar agora um por um separado, que a primeira seria as contribuições sociais propriamente ditas, que são as contribuições para o INSS, visando
uma tão sonhada aposentadoria ao final de 35 anos de contribuição e de uma permanência de vida, né, que a pessoa ainda estaria viva após esse tempo e com saúde para gozar dos benefícios da sua aposentadoria. E o segundo fato, aliás, o segundo tipo de contribuição é a CID, como a gente falou, que são intervenções no domínio público. Tem a ideia, como, como esse trecho aqui já fala, é intervenção. Ou seja, é o Estado interferindo na economia. Apesar de muitos economistas falarem que isso não é interessante, que o Estado interfira na economia. Mas, enfim. Tem uma função extrafiscal, que a gente vai daqui a pouco falar o que é extrafiscal e o que não é, certo? E que visa interferir. Tipo, eu preciso determinada atividade, por exemplo, combustível está muito caro, eu diminuo o CID que incide sobre incide sobre o combustível, eu reduzo ou zero, e, consequentemente, a ideia é que diminua o custo do combustível na bomba de gasolina, no posto de gasolina, certo? Essa é a ideia. Ok, Kátia, tudo bem. E, por fim, as contribuições de interesse de categorias profissionais, aqui são as famosas anuidades dos profissionais. Exemplo, contribuição para o CRC. Você se forma e você tem você faz a prova e você faz o registro no conselho. Fazendo o registro no conselho, você tem a obrigatoriedade de pagar essa contribuição para o CRC anualmente. CRC, OAB, CREA, enfim, entidades de classe. Essas são E essa contribuição, ela é arrecadada pelo órgão de classe na perspectiva de fazer a manutenção das ações de fiscalização, se a atividade ou se a profissão está sendo exercida da forma correta ou não, ok? Se só os profissionais registrados estão, de fato, exercendo a profissão, enfim, coisas do tipo. E também há questões de qualificação profissional para os seus associados. Aí a vigência e aplicação da legislação tributária. Como a gente falou, no mês do exercício financeiro, aliás, no exercício financeiro seguinte, é a obrigatoriedade, né, do que a gente viu, e no decurso de 90 dias da sua publicação. Essas são as regras, e lembrando que eu falei que tem as possíveis exceções. Okay? Aí aqui, a gente traz uma lista de impostos que não estão sujeitos à anterioridade. Ou seja, o que é a anterioridade? Ele pode ser cobrado, ele pode ser alterado e cobrado no mesmo exercício financeiro. Lembra que eu falei das exceções? Está aqui. Os empréstimos compulsórios, eles são alterados ou instituídos e são cobrados no mesmo exercício financeiro. Imposto de importação, IPI e IOF, eles são majorados, ou seja, aumentados ou diminuídos no decorrer do ano, tem a possibilidade, e eles entram em vigor, essa alíquota maior ou menor, no próprio exercício financeiro. Porque eles têm uma característica diferente, que eles têm uma característica parafiscal. A gente vai falar daqui a pouco. A característica parafiscal diz, basicamente, que a finalidade dele não é
obrigatoriamente, é claro, arrecada, tem arrecadação de imposto, mas o objetivo fundamental não é arrecadar, e sim interferir na economia de forma mais rápida. Essa é a ideia. Okay? Impostos extraordinários que venham a ser criados, contribuições para a Seguridade Social, eles são alterados no ano e cobrados no mesmo ano. Normalmente a atualização da tabela do INSS é no início do ano, e ele já passa a valer naquele mesmo exercício. Majoração da alíquota do ICMS, em alguns casos. Majoração da alíquota do CID, também em alguns casos. Okay? Essas são as exceções. Aí vocês vão perguntar, professor, mas quais são esses casos do CID e do ICMS? Vai depender do Estado, tá? Vai depender da legislação estadual. No caso aqui, os que não estão sujeitos ao princípio da noventena. Lembra lá que o princípio da noventena, ele basicamente fala o quê? Que tem que, apesar de iniciar a cobrança no exercício financeiro seguinte, tem que estar um prazo de 90 dias. Aqui nós temos alguns iguais, né? Pelo menos esses daqui, do A ao F, são os mesmos da lista da anterioridade. Ou seja, esses impostos, eles não obedecem nem à anterioridade, nem à noventena. Reforço, pela característica parafiscal que eles têm. Ok? Aí aqui tem a questão da fixação da base de cálculo do IPVA e a fixação da base de cálculo do IPTU, que eles não obedecem também a noventena. São as duas novidades nessa lista aqui. Aí agora a gente vai falar justamente das funções do tributo. Aliás, das finalidades, né? Eles têm finalidade, são basicamente 3 finalidades do tributo. Ele tem a finalidade, existem tributos com finalidade fiscal, com finalidade extrafiscal e com finalidade parafiscal. O que é um tributo com, aliás, um tributo com finalidade fiscal? O objetivo é a obtenção de receita para a manutenção do Estado. Basicamente, a finalidade é arrecadar. Okay? Imposto de renda pessoa física. Imposto de renda pessoa jurídica. E aí vai. Quando ele tem, o tributo ele tem uma característica extrafiscal, deixa de ter a intenção de arrecadar? Não deixa. Porém, não é a principal finalidade. Como eu já disse anteriormente, a principal finalidade é a intervenção no domínio público ou na economia. O Estado ele vai alterar e ele quer um efeito rápido na economia. Por exemplo, eu quero incentivar, eu como governo federal, quero incentivar o aumento das exportações. O que eu vou fazer? Vou reduzir o imposto. Aliás, eu quero aumentar as exportações, que é a parte boa, né? Eu quero aumentar as exportações do Brasil. Eu vou fazer o quê? Diminuir o imposto de exportação. Porque é sempre melhor exportar do que importar. A lógica é essa. É claro que temos que importar e exportar temos, mas a ideia é que sempre o volume de exportações seja maior do que importações, porque com isso está gerando divisas para o Brasil, ou seja, dinheiro entrando no Brasil. Ok? Se eu quero aumentar a exportação, eu diminuo o imposto de exportação. Eu baixo um decreto e falo, olha,
pelos próximos 90 dias, o imposto de exportação sobre petróleo, por exemplo, vai ser zero. Ou o imposto de exportação sobre a carne suína, por exemplo, ou a soja. Com essa redução do imposto de exportação, o produto brasileiro ele passa a ser mais competitivo, aliás, ele passa a ser mais barato no mercado exterior e, consequentemente, mais competitivo em termos de preço. Consegue concorrer com os outros países e conquistar mercado. Essa é a ideia. Uma ideia ao contrário agora, imposto de exportação, aliás, de importação, desculpe. Se eu não tenho interesse que muitas coisas sejam importadas, muitas vezes para não prejudicar a própria indústria brasileira, que produz internamente e gera empregos, eu aumento o imposto de importação de determinado item ou determinados itens. Com isso, o produto importado ele chega no Brasil mais caro e ele não vai conseguir concorrer com o produto brasileiro, produzido internamente. Ou seja, o produto brasileiro vai estar mais barato e, consequentemente, o consumidor vai optar pelo produto nacional. Ok? E o terceiro é os tributos com característica parafiscal. São aqueles que têm por finalidade principal a arrecadação de receitas para entidades específicas. Tá? Nesse caso, o dinheiro arrecadado não vai para os cofres do Estado, vai para, nem interfere na ordem econômica, o destino é algumas entidades. Novamente aqui no parafiscal, entra as contribuições para, a gente falou aqui atrás, contribuições para entidades de classe. Ok? Contribuições de interesse das categorias. Porque não é o órgão público que está arrecadando. Quem está arrecadando é o órgão de classe. É o CFC, a OAB, o, o Conselho de Medicina, e aí vai. Okay? É bem diferente a finalidade. Aí aqui uma observação, tá? Não é nenhuma observação, é um reforço, né? O imposto de importação, exportação, IPI e IOF, todos os impostos são extrafiscais, ou seja, eles têm como principal finalidade a intervenção, como a gente acabou de falar. Por exemplo, o IOF, em um momento em que a inflação está subindo, qual a ideia do governo? Para tentar, é a principal medida que normalmente se faz para segurar a escalada da inflação. Primeiro, aumentar a taxa de juros, certo? Porque se eu aumento a taxa de juros, os empréstimos ficam mais caros. Se eu aumento a alíquota do IOF, eu, Estado, governo federal, vou arrecadar mais IOF e, consequentemente, o custo dos empréstimos vai ficar mais caro. Qual a consequência disso? Menos pessoas vão pegar empréstimo, consequentemente, menos elas vão gastar. Vai ser reduzido ali drasticamente a, a capacidade de compra. É claro que isso para o consumidor. E para as empresas a mesma coisa, certo? Segurando a economia para equilibrar, para depois fazer a descida da taxa de juros de forma mais organizada para segurar a inflação, certo? Essa é a medida mais utilizada. Existem críticas, que normalmente, as críticas que tem que normalmente por ser ela é a mais popular e a mais nociva à economia. E para poder fazer esse tipo de coisa, eu tenho que ter uma flexibilização na possibilidade de aumentar ou reduzir o IOF.
certo? Não posso esperar a noventena, a anterioridade, para poder fazer essa redução do IOF ou aumento. Da mesma forma, os dois impostos aqui, imposto de importação e exportação, e da mesma forma o IPI. IPI, ele está mais para ele também pode ser reduzido numa perspectiva para ajudar o produto a sair mais barato no Brasil, ou também ele pode ser reduzido para a venda no mercado interno de determinados produtos que querem que seja incentivado. Teve alguns anos atrás a redução do IPI para linha branca, a redução do IPI para móveis. Por quê? A ideia era estimular a compra, certo? Estimular determinado setor, determinados setores a venderem mais. E também incentivar as pessoas que tenham recurso no momento para comprar, tendo em vista que os preços estariam mais baratos, certo? O preço dos produtos. Essa era a ideia. Enquanto um IOF ele funciona, se ele aumenta, ele funciona numa perspectiva de redução de crédito, de circulação de dinheiro. O IPI, se ele reduz, ele aumenta a circulação, aumenta a venda, aumenta o consumo. E isso tem que ser bem dosado para não ter efeitos, porque a gente sabe que quando isso não é bem dosado, a consequência é a alta da inflação. Tá? Aí aqui um exemplo que eu trouxe, bem nessa linha. Por exemplo, se a China começa a enviar uma quantidade muito grande de calçados para o Brasil, com um preço muito baixo, o governo precisa elevar a alíquota do imposto de importação dos calçados, pois com isso elevará o preço do produto chinês e o que permitirá o equivalente da indústria nacional tenha condições de competição. Porém, para isso, porém, a modificação da alíquota tem que ser rápida. Eu tenho que observar essa situação, eu como gestor, e junto com a equipe econômica, tomar aquela situação, tomar a medida necessária para reduzir ou aumentar. No nosso caso aqui, do exemplo, é aumentar o IPI, certo? Para evitar que a indústria nacional quebre em um efeito cascata. Bom, com isso a gente termina essa segunda parte.